do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, no amor de Cristo. Reunidos no nome do Senhor para celebrarmos a nossa fé, celebrando a nossa vida, em ação de graças a Deus, por intermédio de Maria Santíssima, Nossa Senhora dos Milagres, que aqui veneramos neste lugar do Cachorro. 303 anos depois, novamente aqui estamos, cumprindo o voto dos nossos antepassados. Voto este que não foi escrito em papel, mas escrito no coração e na vida de gerações e de gerações, de homens e mulheres que nos precederam na fé e que nós hoje temos a graça, a honra e a alegria de perpetuar este voto com a nossa presença, com a nossa devoção, com a nossa fé. Neste tempo difícil que vivemos, neste ano da graça de 2021, em que a nossa festa é diferente. Pedimos à Senhora dos Milagres que nos proteja, que cure todos os doentes desta pandemia, que dê aos profissionais de saúde e àqueles que cuidam dos doentes fortaleza e sabedoria e que em breve possamos nos livrar desta pandemia que assola a humanidade. Além disto, de certo, que imensas são as nossas intenções que queremos colocar no regaço da Mãe do Céu, Senhora dos Milagres, neste dia da festa da apresentação do Senhor. Contemplando a apresentação do Senhor no templo, tomemos consciência que cada um de nós também é apresentado a Deus, para que Deus encha, para que Deus oriente, para que Deus faça parte das nossas vidas. Quando assim não é, vamos pedir perdão e arrependidos, mais santamente, mais dignamente, poderemos celebrar estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu temo das vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Christe
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Malaquias. Assim fala o Senhor Deus: vou enviar o mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Imediatamente entrará no seu templo o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança por quem suspirais. Ele aí vem, diz o Senhor do Universo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem resistirá quando ele aparecer? Ele é como o fogo do fundidor e como a lexívia dos lavadeiros. Sentar-se-á para fundir e purificar. Purificará os filhos de Levi, como se purifica o ouro e a prata. E eles serão para o Senhor os que apresentam a oblação segundo a justiça. Então, a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Participou igualmente na mesma natureza, para destruir pela sua morte aquele que tinha poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que estavam a vida inteira sujeitos à servidão, pelo temor da morte, porque ele não veio em auxílio dos anjos, mas dos descendentes de Abraão. Por isso devia tornar-se semelhante em tudo aos seus irmãos, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel, no serviço de Deus, e assim expiar os pecados do povo. De fato, por ele próprio foi provado pelo sofrimento. Pode socorrer aqueles que sofrem provocação. Palavra do Senhor. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo o filho primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para se cumprirem as prescrições da lei, no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, puseste ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações.
Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Irmãos em Cristo, devotos e peregrinos, a Igreja Santa e Una celebra hoje, 40 dias depois do Natal, a festa da apresentação do Senhor. A festa de 2 de fevereiro, a apresentação do Senhor. Ela deve ser considerada memória conjunta do Filho e da Mãe. Isto é, a celebração de um mistério da salvação realizada por Cristo, ao qual a Virgem esteve intimamente unida como mãe do servo sofredor de Javé. Maria leva o menino ao templo a fim de ser oferecido ao Senhor. Toda a oferta implica uma renúncia. Por isso, a apresentação do Senhor não é um mistério gozoso, mas sim doloroso. Começa nesse dia o mistério do sofrimento que vai atingir o seu ponto culminante no Calvário, quando Jesus, que não foi poupado pelo Pai Celeste, oferece o seu sangue como sinal da nova e eterna aliança. Ao oferecer Jesus, Maria oferece-se também com ele. Durante toda a vida de Jesus, estará sempre ao lado do Filho, dando a sua colaboração para a obra da redenção. Colocando agora os nossos olhos e o coração também na palavra de Deus que nos foi oferecida, o profeta Malaquias assegura-nos que há de entrar no seu templo o Senhor por quem vós ansiais. O autor sagrado diz-nos que Deus prepara a sua vinda ao seu templo para purificar o coração do povo, para renovar a sua aliança. Porém, é necessário esperar. Mais do que esperar é preparar a sua vinda. Como qualquer um de nós prepara as nossas festas de estio, os exames médicos ou escolares, porque o Senhor não fica indiferente. Devemos esperar os tempos de Deus, pois Ele enviará o seu mensageiro para preparar a sua vinda. Outrora o batismo ou o batista, hoje com a entrada de Jesus no templo, que é o anúncio da purificação redentora que vai realizar no Calvário. Devemos nós continuar a preparar a sua vinda, a vinda do seu reino. O escritor sagrado da carta aos Hebreus, cujo texto apresenta o ingresso no mundo
do Filho de Deus, que devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos. Mas isto não fez apagar a irradiação da glória do Pai, a expressão de como Deus é em si mesmo. Como todos nós possuímos os traços fisionómicos dos nossos pais, Cristo quer entrar no templo da nossa pessoa e da nossa vida. Será que nós deixamos esta habitação de Jesus no meio de nós? Comporta também a humilhação da cruz, tendo em vista a nossa salvação, para que efetivamente isto se realizasse. Jesus escolheu o caminho de ser solidário com toda a humanidade. No Evangelho, Lucas descreve-nos uma minuciosa apresentação de Jesus no templo, dando relevo à diligência de Maria e José em cumprirem as prescrições da lei. Destacamos aqui o aspecto da pobreza, a oferta de um par de rolas. Esta família de Nazaré, que, como já vimos, teve de fugir para o Egito por causa do maléfico Herodes, é uma família temente a Deus. Por isso hoje vem ao templo, como está escrito na lei do Senhor. Vemos Maria, um modelo da comunidade cristã, no exercício do culto. Queremos de igual modo colocar em relevo o fato, quer de Simeão, quer Ana, terem sido conduzidos ao templo pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre nós no dia do nosso batismo, bem como no dia do batismo de Jesus. O Espírito Santo, que é o grande dom de Deus ressuscitado, ou de Jesus ressuscitado à sua Igreja. Somos nós conduzidos pelo Espírito Santo, não só hoje no lume aqui ao cachorro, mas todos os dias. Outro ponto, o velho Simeão diz-nos: os meus olhos viram a vossa salvação. Podemos notar aqui a mesma luz que conduziu os magos ao presépio. Feliz este ancião a quem a passagem dos anos, em vez de diminuir a sua visão, aumentou-a para poder ver naquela oblação um casal diferente e uma criança sem igual, o Messias, o Filho de Deus. Que a apresentação do Senhor é mais apropriada para nós hoje, onde a indiferença e cada vez mais a abstenção religiosa é maior. Simplesmente se deixa ou se procura deixar Deus de lado. A evangelização deve estar orientada para suscitar uma fé vivida comunitariamente e capaz de transformar a sociedade mediante a conversão de todos os crentes ao testemunho, à responsabilidade, ao contágio, também à esperança. A nossa missão hoje é sabermos apresentar Cristo diante dos homens e sermos testemunhas da luz. Como hoje também, que apesar das dificuldades, quer da pandemia, ou mesmo deste dia um bocado invernoso, mas viemos também apresentar-nos ao Senhor e apresentar de igual modo, bem que Ele já saiba quais são as nossas dificuldades, mas hoje, 2021, neste dia 2 de janeiro, pedimos e apresentamos novamente ao Senhor a nossa maior súplica, que é que Ele
ilumine do nosso mundo esta pandemia do Covid-19 que tanto mal nos tem causado, não só nas nossas comunidades, nas nossas ilhas, no nosso arquipélago, ao país, mas também ao mundo inteiro. Pedimos, apresentamos e suplicamos ao Senhor que Ele também pare este sofrimento, pare esta lava incandescente que é este vírus, que a todos nós nos atinge. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio ao Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Para todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, que o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho que é adorado e glorificado. Eu que vou pelos profetas, creio na Igreja una, Santa, Católica e Apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, para a ressurreição dos mortos, E a vida do convocados pelo Espírito Santo para celebrar a apresentação do Senhor, unamos-nos a Maria e a José, a fim de sermos nós também apresentados a Deus Pai, dizendo com alegria: iluminai, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja, Templo Santo do Senhor e sinal do encontro entre Deus e o homem, leve às nações o Evangelho e a luz de Cristo. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Para que Maria, mulher atenta à voz de Deus, esposa dedicada e mãe solícita, nos ensine a ser fiéis como ela. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Para que os responsáveis pelas nações e suas leis respeitem a igualdade dos cidadãos e promovam o bem-estar de todos. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Para que os idosos da nossa comunidade vejam em Cristo a salvação que Deus nos deu e recebam o carinho dos seus filhos. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Para que as jovens mães cristãs de todo o mundo saibam oferecer os seus filhos ao Senhor e ser para eles o que Maria foi para Jesus. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Para que os membros da nossa família paroquial e os que já partiram deste mundo cantem sempre os louvores do Rei da Glória. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que em vosso Filho apresentado no templo, manifestastes ao mundo a luz das nações, fazei que a vossa Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, cresça em santidade e se encha de sabedoria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Oremos para que o nosso e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor transformado o sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Senhor, que na vossa bondade quiseste que o vosso Filho unigênito se oferecesse a vós, como Cordeiro sem mancha pela vida do mundo, fazei que vos seja agradável a oblação da vossa Igreja em festa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje, o vosso Filho eterno como vós é apresentado no templo e proclamado pelo Espírito Santo, glória de Israel e luz das nações. Por isso, vamos com alegria ao encontro do Salvador e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que o vosso Filho unigênito foi apresentado no templo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive,
morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, Filomena Cabral, Rosa Cabral e seus maridos, Maria Cabral, e de todos aqueles que ao longo destes anos vieram caminhando, esta peregrinação, e também a todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amen.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso ouvinte que creis na minha palavra, mas pela palavra que eu serei salvo.
de bondade, que respondestes à esperança do velho semear, confirmai em nós a obra da vossa graça, assim como lhe destes a alegria de receber em seus braços antes de morrer a Cristo vosso Filho. Concedei que também nós, fortalecidos por estes sacramentos, caminhemos ao encontro do Senhor e alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nesta hora, dar uma palavra de agradecimento e de boas-vindas a todos aqueles que hoje rumam a este lugar do Cachorro, aqui nesta freguesia das Bandeiras, para cumprir mais um ano este voto à Senhora dos Milagres. São 303 anos, interruptamente, que cumprimos este voto. Como o Padre Marco dizia, não está escrito, mas está escrito no coração de todos os homens. Portanto, vamos continuar todos os anos a rumar a este lugar do Cachorro para cumprir a promessa que os nossos antepassados fizeram. Este ano, de uma forma particular, diferente, neste clima de pandemia, mas foi preciso inovar. E nós sabemos inovar para não deixarmos cair em vão também e cumprirmos esta tradição, mas sobretudo vivemos a nossa fé, vivemos esta fé neste Deus que há 303 anos livrou este povo destas duas freguesias de Santa Luzia e das Bandeiras da catástrofe, e hoje também estamos aqui outra vez a agradecer, mas também a pedir ao Senhor que também livre-nos também nesta situação que nós vivemos de pandemia. Agradeço a todas as pessoas que com as suas ofertas, com o seu trabalho, das várias formas possíveis, foi possível contribuírem para que fosse possível a realização de mais um ano desta festa. Agradecer também ao Sr. António Faria, que se disponibilizou também para transmitir esta Eucaristia através do Facebook, para que também as outras pessoas possam também participar e viver a sua fé através também desta rede social que estão mais longe. Agradecer a presença dos meus colegas no sacerdócio, o seu ouvidor Padre Marco Martinho, ao Pedro Carvalho, ao Padre Luís Duto e ao Padre Tomás, que pregou e partilhou-nos a nossa palavra. Agradecer também ao Grupo Coral, às pessoas que fizeram as leituras, àqueles que também ornamentaram e trazeram os andores. Portanto, vamos continuarmos a nossa festa, vamos continuarmos a viver a nossa fé na Senhora dos Milagres e depois para irmos com o coração cheio para nossas casas. Portanto, vamos então receber a bênção para depois continuarmos como é habitual, dentro também respeitando as regras de distanciamento social e as regras que emanam da Direção Regional de Saúde, para continuarmos a viver a nossa fé e cumprirmos este voto que há 303 anos os nossos antepassados fizeram. Como muito bem disse o Sr. Padre João, interruptamente, ao longo de 303 anos aqui viemos. Nem a chuva, nem o vento, nem terremotos, nem pandemias nos impediram de celebrar a nossa fé e de levantar os olhos ao céu, agradecendo a Nossa Senhora dos Milagres todos os benefícios, invocando a sua proteção. Graças a Deus. E é por isso que mesmo aqui estamos, aqui viemos para entregar a nossa vida, para agradecer à Virgem Santa Maria. Irem invocar a bênção de Deus sobre vós, de forma solene, a todos vós que aqui estáis, às vossas famílias e muito particularmente também àqueles que nos acompanham através do Facebook do Ouvidor e do Pico, que a bênção do Senhor, de perto e de longe, os nossos doentes, os nossos velhinhos, os nossos imigrantes, aqueles que não puderam vir, que se sintam confortados com a presença da Mãe do Céu e com a bênção de Deus nosso Pai. O Senhor esteja convosco.
Deus que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digne enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santíssima, Senhora dos Milagres, pelo qual recebestes o Autor da vida. Amém. A todos vós que hoje vos reunistes para celebrar digna e fervorosamente este voto à Virgem Santa Maria, Senhora dos Milagres, Deus vos conceda a alegria espiritual, a saúde e a recompensa eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.